A sua opinião e suas atitudes, elas unem ou elas separam? Olá, pessoal! Esse vídeo não é sobre os estudos. Na verdade, é sobre os estudos, mas ele não é o resumo do livro ou qualquer coisa relacionada estritamente ao livro. Esses estudos sobre o livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier, ele tem me trazido muitas reflexões. E uma delas é sobre a verdade. Vocês que estão acompanhando os estudos comigo, vocês conseguem ver que durante a nossa história evolutiva, quantos enviados, quantos emissários de Jesus vieram, não só dentro da Igreja Católica, mas dentro da comunidade hindu, dentro do judaísmo, vários profetas foram enviados. E o que eu acho bem legal é que Emmanuel, ele sempre tenta enfatizar isso, que Jesus ele não abandonou nenhum povo, nenhuma religião. Apesar de Roma, vaidosa do jeito que ficou, ter feito o que fez, que era uma promessa, Roma era uma promessa, ela estava sendo preparada para a vinda de Jesus e para a unificação dos povos. E mesmo escolhendo um caminho totalmente tortuoso e diferente, Jesus continuou enviando mensageiros ali, como imperadores, dentro da igreja, fora da igreja, na comunidade. Ali Maomé II. Então, eu fico pensando, aonde está a verdade? Agora, no livro, nós estamos estudando sobre a Inquisição, aonde a igreja toda poderosa, dona da verdade religiosa, matou muitos indivíduos, queimados, chamando de bruxa, mas tudo para satisfazer seus benefícios, seu ego. Isso significa que a igreja não tinha o conhecimento ali? Eles tinham. E provavelmente eles aplicavam de vez em quando. Mas ali a verdade que eles escolheram era a verdade que eles estavam vivendo. E eu cheguei à conclusão, assim, a conclusão que eu já sabia, na verdade, eu já sabia disso. A verdade, ela não é absoluta, né? Ela é relativa. A verdade que a gente vive. Nenhuma religião, nenhuma crença ou nenhum dogma religioso, nenhuma doutrina traz a verdade de Jesus da maneira mais pura. Porque somos homens e mesmo seus missionários, sendo muito bons, espíritos de luz, quando encarnados, sofrem influência da criação, do local onde foram criados, da religião onde cresceram. Cada coisa que nós somos expostos na sociedade, de alguma forma traz uma certa limitação. Se eu cresci num ambiente racista, que fala que uma pessoa de uma outra cor, ela não é humana, ela é inferior, e eu estou procurando um parceiro, eu já diminuo as minhas possibilidades quando eu fecho os meus olhos para qualquer parceiro que seja de uma cor diferente da minha. Porque me julgo superior. Nós diminuímos as nossas possibilidades. Todas as vezes que nós
decidimos acreditar em algo, no ponto de julgar as outras pessoas que pensam diferente de nós como erradas, nós estamos nos limitando. Talvez aquela pessoa errada que você discutiu, ela seja uma pessoa que te abriria a mão para dar um emprego mais para frente quando você precisasse. E nessa reflexão, eu comecei a pensar em mim, na minha irmã, na minha família. A minha irmã é evangélica e eu sou universalista. Comecei com espiritismo, hoje considero universalismo. Eu não tenho uma religião. Eu não vou a um lugar. Muito pelo contrário, quando eu sinto vontade, eu vou a lugares diferentes. Mas voltando a minha irmã e a mim, a gente fala de religião. A minha irmã é a pessoa que eu mais amo na Terra, depois que a minha avó faleceu, que a minha avó foi meu grande amor. E nós, por muitos anos, nós não conversávamos. Ainda mais quando ela começou a ir na igreja. Quando ela começou, ela era muito jovem. E ela tendia para esse extremismo. O que é diferente é errado. E eu sou completamente diferente das coisas que eles acreditavam. Eu tenho tatuagem, eu usava roupa curta, totalmente desbocada. Vixe Maria, feminista e... feminista no bom sentido, viu? E aí eu fiquei... E a minha irmã... Então a gente se separou por muito tempo, a gente não tinha uma conexão. E por motivos familiares, nós tivemos que nos unir para resolver alguns problemas de família. E hoje em dia, nós descobrimos que nós somos muito parecidas. E eu amo minha irmã, eu ligo para minha irmã todos os dias. Nós conversamos sobre religião e aceitamos a opinião uma da outra. Muitas vezes a gente não concorda com pequenas passagens, mas eu percebi que as coisas que a gente não concorda, elas são irrelevantes. Porque a gente concorda que nós amamos uma outra e que nós respeitamos uma outra e que o que ela pensa não faz diferença nenhuma na minha vida. Não a faz melhor que eu e eu não sou melhor que ela por pensar de forma diferente. A gente só pensa diferente. Gente, diferente é só diferente. Às vezes eu fico pensando o quão triste é a gente se separar por causa de religião, em nome de Cristo. Isso foi o que aconteceu por muitos anos, guerras santas, por uma interpretação de uma escritura que mataram milhões de pessoas. É o maior morticínio da história. Até mais que o Holocausto. Simplesmente porque nós não conseguimos aceitar o outro. Mas nós sabemos de uma verdade, que Jesus envia emissários de luz em todas as religiões. Então, por que nós ainda estamos perdendo tempo julgando o outro por coisas tão pequenas? Eu lembro uma vez, eu adoro o louvor da igreja evangélica. Eu adoro. Eu sinto emocionada, aquela vibração, a música deles me traz muita emoção e paz. Eu, às vezes, vou na igreja evangélica só para ouvir o louvor, e eu faço isso desde pequena. Minha mãe nunca foi da igreja evangélica. Ela tinha um sacolão e do lado tinha igreja evangélica e às vezes eu sumia.
Aí ela ia bater lá na igreja, perguntar pro pastor onde eu estava. Eu estava lá desenhando, porque eu estava esperando para que eles começassem com o louvor que eu gostava de cantar. E eu fui aqui na Nova Zelândia, nessa igreja, e aí e foi muito legal, porque teve um testemunho de um irmão que ele foi abusado pelo avô. Ai, gente, isso me emociona ainda. E a mãe dele também foi abusada pelo avô, só que a mãe fugiu e largou ele e os irmãos com o avô, e os três foram abusados. Pois ele começou a se drogar e tentou se matar. E numa clínica aqui, ele tentou se matar e não conseguiu. E por algum motivo ele foi parar lá naquela igreja. E ali ele se encontrou. Ali ele se encontrou e ele melhorou. E hoje ele prega. Ele tem uma família linda. Ele ajuda as outras pessoas. Ele ajuda pessoas como ele. E ali eu fico pensando, né? Muitas das vezes nós espíritas, a gente pensa que nós sabemos mais que as outras religiões por termos um campo mais aberto, uma visão mais aberta da espiritualidade, né? Aí eu me pergunto assim, Deus estava ali dentro daquela igreja evangélica. Uma visão aberta ou fechada, ampla ou não, ele estava ali dentro. Deus está dentro da Umbanda. Deus está dentro de todos os lugares. A verdade está em todos os lugares, assim como a mentira. Para mentira entrar na sua casa, basta um mentiroso. E o porquê que a gente briga uns com os outros por coisas tão pequenas? A Terra está evoluindo, a gente não tem mais tempo para esse tipo de infantilidade. O espiritismo, que é só kardecista, que não aceita Chico. Em que obra do Chico ele ofende o espiritismo? Muito pelo contrário, as suas obras complementam o que Kardec disse. E, se não complementa, aonde que isso fere na nossa moralidade? Participar de um centro de Umbanda que faz o bem, qual que é o problema? Qual é o problema de você abraçar um irmão que é homossexual? Eu nunca entendi isso. E eu acho que eu nunca vou entender. Eu me recuso a entender. Porque Deus é único. Deus é um só. Ele não fez um filho melhor que o outro. Ele fez todos nós únicos, diferentes. Ele não quer uma massa de robô, todo mundo igual. Ele quer que a gente crie diferente, mas sempre respeitando o próximo. Em todas as religiões que eu fui ou estudei, todo mundo fala muito de Cristo, mas poucos são os que realmente ouvem Cristo. Muitos repetem as palavras que Cristo falou, muito perfeitamente. O que eu não consigo fazer? Eu tenho uma memória de ratinho. Mas não consegue entender o que ele falou. Ele só queria que nós ficássemos unidos. Ele queria que nós fôssemos amorosos. Ele veio para nos guiar. Ele trouxe suas palavras para nos guiar à sua casa de uma forma mais rápida. Mas ele nunca disse
Ele nunca disse que ele ia te largar se você escolhesse o caminho tortuoso ou o caminho mais longo. O caminho é mais longo, mas você também vai chegar lá. Ele mostrou para você, você pode chegar por aqui, mas se você decidir por aqui, eu não vou te abandonar. Desculpa. Eu vou continuar com você. E de onde que a gente tirou essa interpretação de que a gente é melhor que o outro? De que você sabe mais que o outro? Nós aprendemos com a criança. Pais sabem muito bem disso. Todos os dias você aprende com seu filho. Você se torna uma pessoa melhor todos os dias, tendo uma criança ali do seu lado. Por que não aprender com pessoas de religiões diferentes? São as nossas limitações. Eu trouxe esse vídeo porque às vezes eu vejo nos comentários, não só dos meus vídeos, mas em outros vídeos, alguns comentários assim que eu vejo que não está trazendo a união. Às vezes a emoção faz com que você não pense direito do jeito de se expressar e acaba julgando certo o que é certo e o que é errado. Eu aprendi em Access Bars, é uma ferramenta de cura que eu fiz um curso e eles falam que no começo não me fazia muito sentido, que não há certo e errado, que não há bom ou ruim. A partir do momento que você tira isso de você, que você para de achar que as coisas têm que ser certa ou errada, essa bipolaridade, ruim ou bom, as coisas simplesmente são. Aquele vestido rosa, ele não é feio ou bonito, ele é simplesmente um vestido rosa. Ele passa a ser feio ou bonito a partir do momento que você o julga. Achar que as coisas têm que ser certa ou errada, boa ou ruim, faz com que você vire um julgador. Por que não observar as coisas do jeito que elas são? Uma pessoa, a sua mãe, é do jeito que ela é. Mas ela só vai mudar quando ela quiser mudar. E ela precisa realmente mudar? Ou é você que precisa mudar? Se algo não te faz feliz, você muda em você o seu jeito de ver. Ou você sai daquele ambiente que não te faz feliz. Mas você pedir para outra pessoa mudar quem ela é para te fazer feliz, é fechar os seus olhos e externalizar algo que você deveria estar trabalhando dentro de si. Jesus só trouxe amor. E o que ele mais quer é que nós fiquemos juntos, unidos. Julgar certo a religião do outro ou errado não vai fazer diferença nenhuma na vida da pessoa, mas vai fazer na sua. Porque quando você estuda algo que você considera certo para você, você abre o seu campo para outras coisas também. Agora, começar a cutucar o outro, você só causará desunião. Porque quando você fala para alguém, se eu chego para você e falo, você gosta muito, por exemplo, de café pilão. E eu falo para você, chego para você, não, mas café pilão é uma bosta. Por que você gosta de café pilão? Você na hora vai se sentir ofendido. Por que ela está se preocupada com o que eu tomo, que vai no meu organismo? É a mesma coisa com a religião. Por que a gente tem que falar o que está certo, o que está errado no centro espírita, no outro espírita? Se o médium tá errado, se o médium tá certo?
Por que a gente só não pode observar? A pessoa, ela é boa em qualquer lugar que ela esteja. A pessoa, ela vai ter atitudes ruins, se essa for a essência dela no momento, em qualquer lugar que ela esteja. Então, eu deixo para vocês essa reflexão. Eu escrevi aqui. Meditem sobre essa pergunta. A sua opinião e suas atitudes, elas unem ou elas separam? E se você chegar na conclusão que ela separa, pense o que devemos mudar em nós para trazer mais irmãos para a sabedoria de Cristo, seja ela onde for, para trazer esses irmãos para o amor. Tá bom? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo trabalho. Eu amo vocês de coração. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, de estar evoluindo com vocês, tá bom? Beijo.